Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado, onde durante essas semanas estudaremos e abordaremos o tema central sobre o grande conflito. Antes de conhecermos qual será o tema do nosso estudo de hoje, eu quero convidar você a fechar seus olhos e a orar junto comigo. Vamos orar então? Senhor Deus, estás nos céus, obrigado por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua Palavra. Obrigado por ter preservado a Santa Bíblia e ter nos dado ela de maneira gratuita, disponível, para podermos assim não apenas te conhecer, mas também sabermos o que se passa naquilo que está invisível aos nossos olhos, a saber, no grande conflito. Nessa ocasião, Teu Santo Espírito possa nos impressionar, possa nos ensinar, possa nos revelar a Tua boa e perfeita vontade. Fica conosco, Pai. Perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, domingo, nosso estudo guiado tem por tema concessões. A estratégia sutil de Satanás. Um tema bastante importante. Foi apresentado aqui alguns textos bíblicos para a nossa reflexão. E os primeiros textos se encontram em João, capítulo 14, versículo 6, que diz assim, Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o primeiro texto. Aqui apresentando a face de Jesus, ou seja, o caráter de Jesus, as intenções de Jesus. Agora vamos para o segundo texto, onde vai fazer agora menção ao inimigo de Jesus, a saber, Satanás. Capítulo João 8, versículo 44, diz assim, Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Enquanto um fala a verdade, enquanto um apresenta o caminho, a vida, o outro apresenta a mentira, apresenta a morte, apresenta tudo aquilo que é antagônico a Jesus. Ou seja, dois poderes que são completamente distintos um do outro. Aqui eu separei alguns pontos com base nesses versos, e o primeiro ponto diz assim, O que Jesus diz é verdade, porque ele é o autor da verdade, a qual procede de um Deus sábio, amoroso e onisciente, que é o fundamento da realidade e da verdade. Não tem como Jesus fazer diferente, porque os atributos que ele carrega nele em si, ou seja, as características que fazem dele a pessoa que ele é, não tinha como a verdade não fazer parte da realidade dele. Por isso que ele não somente fala a verdade, mas ele é a verdade. Um outro ponto que eu destaquei diz assim: por outro lado, Satanás é mentiroso e pai da mentira. Ele usa enganos, desinformação e distorção da verdade para desviar o povo de Deus. A gente pode ver de maneira bem escrachada e clara essa realidade aqui de Satanás, ou seja, não é uma acusação leviana, mas factual, quando a gente, por exemplo, medita ali no Jardim do Éden, quando houve a entrada do pecado. Foi por meio de enganos, palavras com meias verdades, que ele conseguiu enganar a Eva. Né? A Eva, a primeira mulher, a filha de Deus, ela foi enganada. Satanás ali começou a maquiar a palavra de Deus, começou a apresentar coisas que não faziam parte da verdade. Por exemplo, quando ele disse, olha, certamente não morrerão, sendo que Deus, sendo o autor da verdade, o pai da verdade, ao ser amoroso, que desejava o melhor para os seus filhos, tinha dito, olha, se vocês desobedecerem, se vocês comerem desse fruto, vocês certamente morrerão. E aí Satanás, em oposição à palavra de Deus, chega dizendo, certamente não morrerão. Mentira essa que até os dias de hoje é divulgada, não somente por pessoas enganadas, como também por mídias, pelas novelas e por vários outros tipos de crenças. Certamente não morrerão. Um outro ponto que eu destaquei diz assim, elimina a confiança da palavra de Deus, contradiz a vontade divina revelada, altera as escrituras e às vezes
cita a Bíblia de forma errônea quando lhe é conveniente. A gente vê essa situação bem clara ali no momento da tentação de Jesus no deserto. Houve alguns momentos que Satanás utilizou a Bíblia para atacar Jesus, para colocar Jesus à prova. Ou seja, usando da palavra de Deus para o seu bel prazer, para o seu momento conveniente. Mas Jesus utilizou da palavra não simplesmente para provar o seu ponto, mas para se defender dos ataques de Satanás. E dessa forma ele nos apresentou um modelo para eu e você também não sermos ou nos deixarmos ser enganados com as mentiras ou meias verdades de Satanás, fazendo uso da palavra, conhecendo a palavra. Por isso é tão importante eu e você termos todos os dias o nosso momento com Deus, o nosso estudo guiado, para podermos não apenas termos um momento de relacionamento, mas também um momento de estudo, onde nós absorvemos informações, recursos que poderão não somente alicerçar a nossa fé, mas salvar a nossa vida. Isso é algo bastante importante, que foi por meio desse conhecimento que Jesus conseguiu expulsar a presença de Satanás, pois ele sempre utilizava o termo, assim está escrito, e isso é bastante importante. Outros textos bíblicos foram apresentados aqui no nosso estudo, e o primeiro se encontra no livro de Provérbios 23. Aqui a gente vai ver o quão importante é a questão da verdade, ou seja, da informação bíblica. E Provérbios 23 diz assim: compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. Ou seja, ele usa desses 3 atributos para se referir à verdade. Lá em João 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 8:32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Veja o quão importante é eu e você não apenas termos à nossa disposição a palavra de Deus, que é a verdade, mas conhecer e viver essa verdade. Aqui no contexto de João 17, a gente vê que a verdade ela pode nos tornar santos, ou seja, pessoas separadas para Deus, pessoas vistas aos olhos de Deus como pessoas especiais, santas. No contexto de João 8:32, fala que a verdade ela pode nos libertar. Libertar do que, Davi? Do jugo da escravidão do pecado, do jugo da mentira de Satanás, do mundo fantasioso, um mundo de ficção que não é real, que não é verdadeiro. Ou seja, a verdade de Deus contida em sua palavra, ela é muito importante e relevante para as nossas vidas. Sabe por quê? Eu vou contar uma pequena história para podermos encerrar o nosso estudo de hoje, que tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje. Houve um período na história em que a palavra de Deus ela era proibida, ela era inacessível para as pessoas não tinham acesso, ela só estava disponível para as pessoas que ocupavam o cargo de clero, ou seja, os prelados, igreja, as pessoas que tinham posição eclesiástica. E aí o que acontecia? Essas pessoas faziam o uso da palavra de acordo com as suas vontades ou de acordo com as suas intenções. Pelo fato das pessoas que ouviam não terem acesso, elas não podiam ser questionadas, elas não podiam ter contra-argumentos a respeito daquilo que estava sendo apresentado para as pessoas. E esse período foi um período muito complicado e difícil. Um período de completa trevas morais, trevas espirituais. Porque essas pessoas que tinham acesso à palavra de Deus estavam fazendo mau uso de sua palavra para deter o poder, para poder se enaltecer, para poder oprimir as outras pessoas. Ou seja, estavam amando de Satanás. E sabe quem estava nessa situação? Exatamente, a Igreja de Roma. Foi um período muito difícil, onde pessoas viviam num fardo muito pesado. Aquilo que é completamente distonante ao que é apresentado na palavra de Deus. Até que chegou-se a uma situação de que um homem poderia reter ali o poder
de vigário de Deus, ou seja, o único responsável por fazer mediação entre Deus e os homens. Pois é, isso é o que a ignorância, ou seja, a ausência da palavra de Deus, a ausência da verdade causa. Períodos de trevas. Esse momento da história foi algo bastante complicado. Até que, pouco a pouco, as pessoas foram conhecendo a palavra de Deus, Deus foi revelando para pessoas e assim elas foram compartilhando. E ali houve o que a gente chama das revoluções, né, onde criou-se o protestantismo, ou seja, protestos à realidade que colocava fardos pesados e apresentava verdades que não estavam contidas na palavra de Deus. Bom, para que essa situação não venha a acontecer novamente, é preciso que hoje eu e você aproveitemos a oportunidade e a liberdade que nos foi garantida de ter a Bíblia à nossa disposição. Esse livrozinho aqui, ó, tão simples, tão acessível, que nós possamos ter apreço, porque no passado era algo difícil de se ter, algo proibido para as pessoas. E hoje nós não vivemos essa realidade, pelo menos não aqui no Brasil, que nós possamos fazer bom uso. Chegamos ao fim do nosso estudo guiado, onde nós falamos sobre o perigo das concessões, que é a estratégia sutil de Satanás, a estratégia, vamos dizer assim, que muitas vezes passa desapercebido aos nossos olhos, e nós acabamos muitas vezes fazendo aquilo que agrada a ele. Para que eu e você não possamos ser pegos nessa sutileza, que nós possamos estar atento ao estudo da palavra, pois ela é a verdade, e essa verdade tem poder para nos libertar. Papai do céu te abençoe, te proteja de todo mal, que Ele te traga aqui novamente amanhã para darmos prosseguimento ao nosso estudo, e assim chegarmos juntos até o fim, a mais uma conclusão de uma semana. Fiquem com Deus, até a próxima e tchau, tchau.